Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Essa é a live e o podcast literário sobre rotina de escrita, sobre como escrever mais e acho que também, muito importante, sobre como lidar melhor com a sua escrita, tá? Eu diria escrever melhor, mas não é só escrever, não é só escrever com mais qualidade, mas sim você se sentir melhor com a sua escrita, que é um ponto que pega muitos autores. Muitos autores acabam ficando assim cansados, estressados. Eu recebi essa semana mensagem aqui no IG sobre alguém que, não estou escrevendo porque tem que escrever todo dia e isso me prejudica, isso me faz mal, não consigo. E aí, quer dizer, não é porque você não escreve todo dia que você não vai escrever nada, sabe? Então, para mim, um escritor que escreve toda semana tá ótimo, por exemplo, sabe? Tem escritor que não escreve nem isso, tem escritor que escreve menos que isso. Então, esse bate-papo aqui vai ser realmente para você encontrar o seu ritmo de escrita, você encontrar o que é melhor para você do seu jeito, tá? E tudo que eu falo eu me esforço para não ficar ditando regra, não acho que escrita criativa tenha regras consolidadas, eu acho que é muito essa questão de você encontrar o seu caminho, você encontrar o que é melhor para você, tá? E usar as ferramentas narrativas do seu jeito. É nisso que eu realmente acredito, é por isso que estamos aqui. Quem tiver perguntas aqui na live, pode ir perguntando que eu vou responder entre um tópico e outro. Vão ser 4 tópicos e entre um e outro eu respondo vocês, ok? Então, vamos começar. Primeiro passo de todos para você, hoje ou amanhã, começar a definir a sua rotina de escrita, o seu ritmo de escrita é, antes de mais nada, zerar as cobranças na sua mente. Nós, escritores, isso acho que é universal. Todos nós nos cobramos demais. Todos nós, em algum momento da vida, nos cobramos demais, sabe? Se você não está se cobrando agora, você possivelmente se cobrou em algum aspecto no passado e isso te sobrecarregou, tá? E sobre a escrita criativa, você possivelmente vai se cobrar demais mais cedo ou mais tarde, ok? Então, faz parte se cobrar e nós temos que gerenciar isso. E você não vai ter uma rotina saudável, uma rotina de escrita saudável, se enchendo de cobranças, principalmente cobranças que não condizem com a sua realidade. Então, primeiro passo é zerar as cobranças. Respira fundo e para de se cobrar. No momento inicial, você vai se cobrar sim, tá? Você vai se cobrar sim. Só não pode começar pela cobrança. Cara, nenhum relacionamento, né, funciona assim, nem individual consigo mesmo, né, nem um relacionamento também em qualquer âmbito de trabalho, de família, de vida amorosa, sabe? Qualquer relacionamento que qualquer relação, tá? Qualquer coisa na vida que já começa com a cobrança, já começa com peso, já começa com uma pedra no sapato, tá? Então, o que você tem que fazer para começar de verdade é escrever para se conhecer. Tira um dia para escrever. Tira um domingo, sabe? Um sábado, o que é que seja. Tira uma noite para escrever. Tira um momento para escrever sem cobrança. Isso é o primeiro passo de todos, tá? Experimente escrever sem cobrança. E isso vai te levar ao segundo passo, que ainda não envolve cobrança, tá? Mas o primeiro passo, sim, o primeiro passo de todos é zero cobrança e escreve. Porque seja lá qual for o seu objetivo, Bernardo, eu quero ser escritor ou escritora profissional. Bernardo, eu escrevo por hobby. O objetivo é importante, mas independente do seu objetivo, você tem que escrever. Isso aí é universal, sabe? Isso é
sempre. Não importa o objetivo, você vai escrever. Então, mais importante do que você ter rotina, mais importante do que você se cobrar, é você, de fato, estar escrevendo. Tá? E, sinceramente, escrever sem rotina é melhor do que não escrever nada. E, às vezes, a cobrança te impede de escrever. O fato de você não estar escrevendo da forma que você acreditava que devia escrever, aí você não escreve, aí você não produz, aí você fica na estaca zero. Não faz sentido. Sabe? Então, escrever, mesmo não sendo da maneira que você idealizou, é melhor do que não escrever nada, porque você não está alcançando um ideal que muito provavelmente não faz sentido na prática. Ok? Então, primeiro passo de todos é zero cobrança, zero expectativa, tá? Joga isso para o alto e escreve. Escreve. Sem cobrança. Sem expectativa. Escritores escrevem. Quem é escritor? Quem escreve? Escritor é quem publica? Escritor é quem escreve todo dia? Não. Escritor é quem escreve. Ponto final. Quer ser escritor? Escreve. Do seu jeito, no seu ritmo. Compreenda isso. Isso é a essência de tudo. De tudo. Tá? Compreende isso, bota isso na sua cabeça, bota isso no coração, você já vai estar já muito mais preparado, tá bom? Esse é o primeiro passo. Vai ter cobrança, sim, mas não se comece pela cobrança. Vou chegar na cobrança, tá? Vou chegar na cobrança. Mas não é o primeiro passo e nem o segundo, tá? Então, eu vou aqui ver os comentários, vou responder e vou pro segundo passo. Olhando aqui. João Antônio Moraes falou aqui: me cobro justamente por não escrever todos os dias. Mas enfim, pois é, né? Eu já fiz faculdade, já fiz graduação, sabe? Já trabalhei já com outras coisas que não eram escrever, né? E isso afetava a minha rotina. E eu também me sentia culpado por isso. Então, se eu encontrasse o Bernardo do passado, eu falaria: escreva, só escreva. Se cobre menos, escreva mais. Né? Ou então só pare de se... que nem se cobre menos e escreva mais. Não se cobre e escreva do jeito que você puder. Zero a cobrança e escreva. Isso é o ideal. Causudin.oficial. Gratidão pelo teu trabalho, mano. Parabéns, teus carrosséis são excelentes. Fico imensamente honrado com esse feedback de coração. Café com a Leitura falou aqui embaixo: com a minha rotina acelerada, eu tenho até me cobrado, mas também tenho tentado respeitar meu tempo, meus limites. A minha questão é produzir, mesmo que não seja todos os dias. Esse é o espírito da coisa. Foca nisso. Gabriel Teixe falou aqui: salve, Bernardo. Acompanho o seu canal no YouTube e ouço o podcast no Spotify. Ambos muito bons. De novo, eu fico imensamente lisonjeado pelo seu feedback. Que bom que alguém ouve o Spotify, eu estou atualizando ele. Eu priorizo mais o YouTube e o Instagram, né? Mas o Spotify também existe, quem prefere só o áudio, tá lá também, tá? Então eu fico honrado que o esforço esteja alcançando as pessoas, que é isso que é um dos maiores desafios, né, de quem trabalha com a internet. O segundo passo de você zerar suas cobranças e escrever sem se cobrar é: conheça a ti mesmo. Já falei isso anteriormente, não posso deixar de repetir. Quando você escreve sem se cobrar, você começa a conhecer melhor o seu ritmo. E o Bernardo, particularmente, gosta muito de correr, né? É o exercício físico que eu gosto de fazer, porque eu consigo, assim, esvaziar minha cabeça, consigo dar uma volta na orla, eu levo o Pokémon GO e fico ali pegando Pokémon enquanto corro, né? Através do Pokémon, inclusive, eu meço o meu desempenho. Eu tinha, né, antes da pandemia, eu tinha meta de correr 50 km por semana. Eu estava atendendo essa meta e eu estava me esforçando para alcançar essa meta em menos tempo. Eu tinha estabelecido a meta, 50 km por semana. Eu queria, em tipo 1 hora de corrida por dia, alcançar essa meta. Era o que eu estava tentando alcançar, veio a pandemia e tudo desandou, né? E o que isso tem a ver com escrita criativa? Que eu, Bernardo, corria, eu conseguia correr
10 quilômetros por dia, eu conseguia fazer isso, mas eu comecei correndo 5 por dia, olha lá, sabe? Então, eu primeiro alcancei aquilo que o meu corpo me permitia. E aí eu comecei a ir além e alcançar as metas que eu realmente queria alcançar, que eram os 10 por dia. E se eu conseguisse, sinceramente, correr tipo 3 vezes por dia e bater a meta de 50 km por semana, né? Precisando correr só 3 vezes por dia, eu acharia ótimo, mas não tinha ainda chegado a essa meta, tá? E com a escrita, se você não se conhece, se você não sabe o seu ritmo, se você não sabe o seu limite, você se cobra demais e acaba se frustrando por não alcançar metas que, cara, que você botou sem se conhecer. Então, falando assim, o exercício físico é muito fácil, né? Estabelece a meta de correr 10 km por dia. Aí você corre, aí você não consegue. Aí você vê, opa, não consigo, né? Mas aí você entende, não consigo hoje, amanhã eu vou conseguir. Aí você se esforça, insiste, alcança. Como escrever é um exercício intelectual, né? É mais difícil a gente conseguir compreender. Por que eu não consegui? Você pensa que você não consegue porque você não é capaz. Mas você não é capaz hoje, porque você não tem prática, porque você não tem ainda o hábito. E para você expandir esse hábito, você tem que fazer. E tem que começar aos poucos, tá? E eu recomendo que você comece com a meta de 1000 palavras em um dia. Não importa, todo dia, não importa. Quando você for escrever, bota a meta de 1000 palavras. Quando você for escrever. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Ok, tá. Se você escreve 5 dias por semana, 1000 palavras, pô, maravilha! 5.000 por semana, tá excelente. 5.000 palavras por semana, você consegue escrever, quiçá, 20.000 palavras por mês. Se você consegue escrever 20.000 por mês, você consegue aí em 3 meses, né? Ou no máximo em um ano, ter um livro completo. A não ser que você queira escrever igual Martin, queira escrever 500.000 palavras em um livro, né? Aí demora mais tempo, mas aí faz parte. Você também não vai conseguir escrever um livro do tamanho dos livros do Martin em um ano. Ninguém consegue, nem ele consegue, pô, imagina só a gente, né? Então, se você escreve 1000 palavras, eu queria escrever 5.000 palavras por semana, sinceramente, né? Eu até produzo 5.000 por semana, mas não no romance. Eu produzo coisas diferentes, né, ao longo do tempo. Então, mas também 1000 palavras por semana já é muito bom. Sinceramente, já é um bom começo. Para um escritor é bom escrever mais? Sempre, 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 tá? Mas como que você vai fazer para alcançar esse mais? Bernardo, eu quero escrever 10.000 palavras por semana. Consigo? Sim, você consegue, tá? É possível? Sim. Mas como conseguir isso? O primeiro passo é dando um passo de cada vez, é não dando um passo maior que a perna. Não dê passos maiores que a sua perna. Então, o segundo passo, né, o primeiro é zero cobrança e escreve. Segundo passo, fazendo isso, começa a se conhecer. Tira um dia para escrever, só escreve, sem cobrança. No final você avalia quantas palavras eu escrevi. E aí você começa a perceber, tá? Começa a se conhecer. Uma coisa que me ajudou a me conhecer, sabe o que foi? Uma coisa assim, curiosa, assim, sabe? Eu tenho dificuldade de ler. Eu tenho déficit de atenção, tá? E aí eu comecei a escrever, comecei a ler. Eu comecei a ler ouvindo música. E aí eu comecei a ler e eu comecei assim a dispersar, a perder o foco, a achar, nossa, já li muito, né? Eu tô já dispersando. Quando eu vi, eu tinha lido por 10 minutos. Pelo amor de Deus, eu li quase nada, sabe? O ideal... Aí eu pensei, vou passar 1 hora lendo. O que me ajuda a passar 1 hora lendo é ler ouvindo música. Que aí com a música, eu boto uma trilha sonora na internet, que tem 1 hora de trilha sonora, por exemplo, né? Então aí eu consigo medir, né? Um vídeo de 1 hora de uma trilha sonora de um filme, de um jogo, alguma coisa, né? Eu consigo medir, então... tá lá, uma trilha sonora de 1h30, de 2 horas, 3 horas, algumas, né, tem trilhas sonoras enormes às vezes, né, eu dou play e falo, ok, quando chegar 1 hora, eu sei que eu bati 1 hora de leitura. Assim começo, hoje em dia. E aí, isso me ajuda. Que eu leio, me sinto cansado, e eu olho e vejo, caramba, mas não, passou só 10 minutos só, eu tenho que continuar.
E isso me ajudou a ler por 1 hora inteira. E aí eu vejo, cara, eu consigo ir muito mais longe do que eu pensava que eu conseguia. Então, para melhorar a minha leitura, fiz isso e deu certo. Eu escrevo também, ouvindo música, também funciona com escrita, né? Bota aí uma trilha sonora de 1 hora. Ah, quero escrever por 1 hora. Bota algum álbum, né? Pode ser da sua banda favorita, pode ser no seu Spotify, uma trilha sonora, sabe? Pode ser um vídeo no YouTube, o que seja. Bota algo que dure 1 hora, que te ajude a se focar, né? Sua banda favorita, trilha sonora do filme favorito, trilha sonora de um jogo, algo que... Tem, às vezes, algumas músicas de foco, que eu não experimento no meu estilo, mas tem músicas que são feitas para isso, tem trilhas feitas para isso, tanto no Spotify como no YouTube também, que é música para manter foco, tá? Então procura também tem isso, que é mais genérico, funciona também. Tem algumas músicas de foco, temáticas até, de algum filme, de algum jogo também, por exemplo, tá? Enfim, tem trocentas opções. Vê a que funciona para você e experimenta, ok? E aí, bota isso para leitura, para escrita, pro que você quiser. Sinceramente, por qualquer coisa que você queira fazer, foco, sabe? Faz isso. E aí você consegue medir de fato. Acho que o que ajuda mais é isso, é você medir. Né? Bota a meta de 1 hora, deixa rolar. Aí quando você vê, nossa, bati 1 hora, agora sim posso falar que você atingiu alguma meta, tá bom? Não, e quando isso acontecer, não estipule meta de tempo e distância ao mesmo tempo. Não tente algo. Não comece falando, vou escrever 1000 palavras em 1 hora. Não comece por aí. E eu não faço isso, tá? Ou eu boto um horário, vou escrever por 1 hora, ou eu sento no computador e falo, só vou parar quando eu alcançar 1000 palavras. É isso que eu faço. Isso sim é que eu faço, tá? E tem dias que eu passo 1 hora escrevendo, quando eu olho deu 500 palavras, sabe? Aí eu decido, continuo ou paro. Aí eu vou, dependendo, na hora eu decido, tá? Mas não bote 1 hora, 1000 palavras. Não bote isso, tá? Ou bota tempo, ou bota métrica. Os dois não. Escolhe um. Eu vou escrever até chegar a 1000 palavras e aí eu calculo quanto tempo eu levei. Ou você bota, vou escrever 1 hora e depois você calcula quantas palavras você escreveu nessa 1 hora. Escolhe um ou outro, senão você vai se sobrecarregar. Tá bom? E o mais importante, se conhecer. Conhecer o quanto que você escreve em 1 hora, conhecer o quanto tempo você leva para escrever 1000 palavras. Recomendo que você escolha um ou outro, ou algo que você inventar, desde que não seja mais de uma meta ao mesmo tempo. Ficou claro isso? Tá? Ok? Então, esse é o segundo passo. Recapitulando. Primeiro passo, 0 cobrança e escreve. 0 cobrança e escreve. Primeiro passo. Segundo passo, medir o quanto que você consegue produzir nessa zona de conforto. O ideal é você ter uma zona de conforto, mas não se limitar a ela, tá? E esse que é o ponto. Mas primeiro passo se sinta confortável. Conheça a sua zona de conforto. Primeiro passo. E aí você começa ali a explorar os arredores dessa zona de conforto. Senão você também fica com as ideias disformes na cabeça e você não produz. Tá? E o mais importante é isso, você ter essa zona de conforto, conhecer sua zona de conforto para ir além dela. Vou responder perguntas e vou para o terceiro passo, serão 4 passos. Olhando aqui as perguntas. Gabriel Teixe. Você conhece algum aplicativo ou programa que faça a contagem de palavras? Todos. Qualquer aplicativo de texto faz. Eu uso o Google Docs, porque se dá uma pane no meu computador, eu não perco nada, tá na nuvem. Então, no Google Docs é Ctrl+Shift+C, é o atalho. Eu aperto Ctrl+Shift+C e na hora ele aparece contagem de palavras do texto. E aí eu vejo, né, tipo, eu sei onde eu comecei hoje, comecei nessa cena aqui, tá? Escrevi uma cena hoje, por exemplo. Aí eu pego a cena toda, eu marco ela, né, com o mouse, deixo azulzinho,
contra o Shift C. E aí ele me informa, esse texto tem no total tantas palavras e tem tantas palavras marcadas. Ele conta caracteres e palavras. Eu calculo mais caracteres do que qualquer outra coisa, tá? Desculpa, eu calculo mais palavras. Para mim, palavra é mais importante do que caracteres. Me dá uma noção melhor, né, realmente do tamanho do texto. E é assim que geralmente é feito, né? Tipo, se você pesquisar o tamanho dos livros famosos, eles vão te falar por palavra. E, inclusive, revisores tendem também a cobrar também por palavras, ou por laudo, varia também. Mas eu meço por palavra, acho mais eficiente. Então, qualquer aplicativo faz, o Word faz isso também, tá? Então, pode escolher um aplicativo. Possivelmente, o aplicativo que você já usa já faz isso. Só tem que conhecer ele de forma mais aprofundada. Arturo Z. Gomes. E onde posso publicar? Para saber se ficou bom ou ruim. Publicar o texto, só publicar e sem fins lucrativos, recomendo o Wattpad ou um blog pessoal. Eu, Bernardo, escolheria um blog pessoal particularmente. Recomendo que você use os dois e experimente os dois. Eu já usei os dois, já experimentei os dois, tá? E preferi um blog individual, que eu acho que me dá mais liberdades para eu não ficar só postando texto só e recebendo críticas só. Eu posso também postar e receber críticas e posso botar links, por exemplo. O Wattpad ele não é amistoso para ter links. Eu que já tenho já rede social, eu que já tenho já canal, eu que tenho já livro publicado, posso pôr links para as pessoas conhecerem também o que mais eu ofereço, além dos textos em si. O Wattpad ele é só texto, só comentário, né? Ele é útil que ele tem a ferramenta social. Ele é uma rede social, é amistoso para você conhecer pessoas novas e receber críticas de gente aleatória, desconhecida. E tem essa vantagem, tá? Então, por isso que eu digo, testa os dois e escolhe qual que você prefere. Anderson Writing. Também tenho DDA, que é o déficit de atenção. Não consigo ler com barulho, mas escrever com a trilha sonora ajuda bastante. É o que eu falo, conheça a ti mesmo, né? Você já sabe já que para você ler com barulho te atrapalha, mas escrever te ajuda. Isso é de cada um. E eu tenho dias que eu quero escrever e ler com trilha sonora, tem dias que eu quero escrever e ler no silêncio. Também, isso para mim vai de cada momento. O importante é a gente não é mais se conhecer e menos se limitar. É esse que é o ponto. Gomes Carneiro Lucas. Qual é o número de palavras favorável para um livro de escritor iniciante? No total do livro, isso vai de cada um, tá? Recomendo que você pesquise os autores que você gosta e pesquise o número de palavras dos livros deles. Eu sei que Carrie, a Estranha, do Stephen King, tinha cerca de 60 mil palavras. Se não me engano, é mais ou menos isso também do Morte da Luz, que é o primeiro do Martin. E se não me engano, o primeiro do Tolkien, que foi o Hobbit, tinha cerca de 100 mil palavras, 100 e pouco mil palavras, que eu me lembre, tá bom? Então, pesquisa os autores que você gosta, que te inspiram, te influenciam, e pesquisa o primeiro livro deles. E aí vai se medindo aí. E também aproveita e pesquisa o que eles escreveram antes desses livros. O King já publicava já livros antes publicava já contos, desculpa. O King já publicava contos antes de publicar Carrie a Estranha. Então pesquisa o primeiro livro dos autores que você gosta e o que veio antes deles. E aí você conhece o começo de carreira dos autores que te inspiram, e aí você conhece e esse é um bom caminho para você estabelecer suas metas. O começo da carreira dos autores. Não comece pelo auge dos autores que você gosta, né? Não comece pelo It a Coisa do Stephen King, não comece pelo Game of Thrones do Martin, não comece pelo Senhor dos Anéis do Tolkien. Todos eles tiveram livros antes desses famosos, tá bom? Então, comece pesquisando o começo de carreira dos autores e autores que você gosta. Isso vai te dar um bom parâmetro para começar. E pesquise também nacionais. Não pesquise apenas
internacionais. É muito mais fácil se relacionar com autores nacionais, tá? Do que internacionais. Isso é importante também. Vou ler um comentário, vou para o próximo passo e depois eu continuo. E aí eu volto a falar mais comentários também depois. Café com leitura. Faço sprints, tanto para a leitura quanto para a escrita. No caso da escrita, vou avaliando, calculando o número de palavras. Acabo me desafiando. Funciona muito bem assim. Se torna mais divertido. Excelente método, tá? Eu não sei o que é sprint, mas acho excelente esse método que você falou de se desafiar, tá? E de ficar avaliando. Se avaliar e se desafiar. São duas palavras excelentes. Se avaliar e se desafiar. Então, um excelente método. Se fizer sentido para quem está ouvindo, também é válido experimentar esse método que a Ana Cláudia, do Café com Leitura, apresentou aqui. Próximo passo para você estabelecer sua rotina, para você melhorar a sua rotina de escrita vamos lá. Passo 1, zerar a cobrança. Passo 2, conhecer a si mesmo. Passo 3, agora sim que você já zerou cobrança e que você já se conheceu melhor, estabelece metas e começa a se cobrar, a ter rotina aos poucos. Então você, por exemplo, já sei já que eu escrevo em 1 hora tantas palavras. Então você já sabe que quando você for escrever, você pode reservar 1 hora do seu dia e alcançar essa meta. Ou então não, eu sei que eu escrevo 1000 palavras em 2 horas, por exemplo. Então então quando você for escrever, para você bater as 1000 palavras, já reserva 2 horas do seu dia. Reserva 3 para dar uma folga, né? Não é pedir demais reservar 3 horas do dia e, de repente, um sábado, de um domingo, né? É o tempo que você já passa lendo, é o tempo que você já passa no Netflix, vamos ser aqui realistas, né? É só você trocar, né? Assim como a gente troca, às vezes, quem faz dieta, né? Troca ali a gordura pela outra coisa mais saudável do que a gordura, na verdade. Dieta, muitas vezes, é você trocar comida que não faz bem por comida que faz bem, né? Então, escrita é também você trocar hábitos que não estão te levando ao seu objetivo, que é ser escritor ou escritora, pelo hábito que é o que de fato vai te fazer ser escritor ou escritora, que é escrever, né? Então, não tem jeito, gente. Você vai ter que passar menos tempo no Netflix. Sinto lhe informar. Você vai ter que passar menos tempo. Você, possivelmente, quem lê muito, vai passar menos tempo lendo, tá? E não é você não ler. Ler é fundamental, mas é você ler e escrever, tá? É ter os dois. De um jeito que caiba na sua rotina. Então, sinceramente, escrever 1 hora por dia, 5 dias por semana, é excelente. Por exemplo, Bernardo, eu reservo 1 hora por dia para escrever. Excelente, né? Agora, calcula comigo, se você consegue escrever nessa hora 500 palavras, para mim é pouco. Hoje, eu, Bernardo, escritor, com 2 livros publicados, tá? Escrevendo meu 4º livro, já tenho 3 escritos, já estou escrevendo meu 4º livro. Hoje, acho 1000 palavras num dia pouco. Eu estou escrevendo meu 4º livro, tá? Você não escreveu livro nenhum, escreveu só um. Outra parada, tá bom? Então não fique dando passo mais com a perna. Não tente fazer isso. Então, vamos supor que você escreva 1000 palavras, uma meta bem interessante, tá? Que é uma boa meta para um dia alcançarmos. Ainda em 2021, possivelmente. Mas não amanhã, tá? Não ainda no carnaval. Carnaval talvez. Quem tá de folga pode aproveitar. Mas é uma boa meta para experimentar carnaval. Sempre medindo isso, o que faz sentido para a sua realidade. Mas vamos lá. 5 dias por semana, 500 palavras por dia em 1 hora, deu 2.500 palavras. Tá excelente. Tá muito bom para um começo, sinceramente, né? Então, mas faz sentido se cobrar isso depois que você já sabe. Então, estabelecer, vou escrever ou 1 hora por dia, ou 1000 palavras por dia, ou vou escrever também por 2 horas sábado e domingo, por exemplo, né? Aí você começa a definir a sua meta, a sua rotina. E aí você define sua meta e aí você estabelece. Aí é um pacto consigo mesmo, mas é muito mais um combinado consigo mesmo, tá bom?
é você, ok, já me conheço, já sei mais ou menos a minha zona de conforto, então a partir de agora vou fazer isso. Vou escrever 3 dias por semana, 1 hora por dia, por exemplo. Né? Vou escrever 1 dia por semana, mas vou também vou dedicar assim um expediente para escrever, por exemplo, tá? Aí fica ao seu gosto, fica ao que funciona melhor. Eu sou pai, por exemplo, né? Então saber que, por exemplo, fim de semana eu tava com minha filha, não dava para escrever. Né? O que vai muita gente fim de semana é a solução, para mim não dava. Eu escrevia com minha filha pequena, fim de semana era dela. Sabe? Pô, eu via pouco com a minha filha, só via só fim de semana, eu vou ficar escrevendo enquanto ela tava aqui? Eu não curtia, sabe? Então, pra mim, fez mais sentido escrever durante a semana, tá? E fim de semana dedicar a minha filha, do que dedicar o fim de semana. Era a minha realidade, minha filha era pequena, enquanto eu tava escrevendo o meu livro, né? Hoje em dia tá com 9 anos de idade, fica no tablet já, né? Tranquila, né? Então, mas hoje em dia eu tenho outra rotina. Eu já sei, por exemplo, que antes de escrever, eu preciso sentar com ela e fazer com ela o dever de casa com ela. Preciso ajudar ela com o dever de casa, por exemplo. Então hoje em dia eu sei disso. Eu zero meus deveres e aí sim eu escrevo. E aí eu até prefiro escrever depois que ela dorme, na verdade, que eu tenho mais sossego, sabe? Tem vezes que ela vem aqui, né, até fofo, né? Ela entra no quarto, né? Aí eu fico tipo meio que tipo, tô concentrado aqui, tá me interrompendo, né? Aí eu viro pra ela, oi filha, eu te amo, pai. Aí pronto, né? Me derreto todo com ela, né? E aí eu penso, caraca, quase que eu dei um passa-fora nela e ela quer se falar comigo. Imagina se eu tivesse dado esse passa-fora nela. Imagina, eu ia me sentir a pior pessoa do mundo, né? Teve um dia que eu dei uma chamada nela, que ela me interrompeu, aí eu ouvi ela, né? Aí ela veio e me interrompeu pela segunda vez. Aí eu ouvi ela. Aí na terceira vez eu falei, Bárbara, terceira vez seguida que você tá me interrompendo. Eu tô trabalhando, dá licença, né? Porque já virou já também, né? Não sei o que era, mas tá me atrapalhando. Também é preciso também que ela nem precisa entender que eu tô concentrado, que eu tô trabalhando também, né? Então, aí nesse dia eu falei sério com ela. Falei, não é possível, Bárbara, tô trabalhando. Terceira vez que você me interrompe. Seguida, né? Tipo, vai fazer essas coisas, né? Se não for a memória, eu tava mandando ela ir pro banho. E aí esse que é o ponto também. Tipo, eu já te mandei tomar banho. Vai pro banho, né? Para de enrolar, né? Enfim, coisas que a gente administra. Isso é a minha realidade que eu tive que administrar e que eu tenho que administrar. Você também vai ter que administrar a sua realidade com a sua vida pessoal, com o seu trabalho, seus estudos, sua família. Nada disso impede que você produza. A questão é você lidar com a sua realidade hoje para que você possa amanhã alterar essa realidade para algo melhor. Mas você não vai conseguir alcançar a realidade ideal que mora na sua cabecinha sem antes você pegar a sua realidade que não é ideal e lidar com ela da melhor forma possível. Ok? Então, você vai zerar suas cobranças, vai escrever, vai aprender o quanto você consegue produzir num ritmo bom para você e baseado na sua rotina, no seu ritmo, na sua realidade que só você pode conhecer, só você pode saber, aí sim você vai estabelecer uma rotina e vai passar a se cobrar. Recomendo que você escreva pelo menos, no mínimo, 1 vez por semana. No mínimo, 1 vez por semana, tá bom? No mínimo. E aí, você define se vai escrever um pouquinho, todo dia, um dia só, mas muito. E aí depois disso, você vai começar a se cobrar mais. Eu tô vendo que eu consigo escrever por mais tempo. Eu tava escrevendo 1 hora só, consigo escrever por 2 horas. Ótimo, né? Estava escrevendo 500 palavras por 1 hora, consigo escrever 1000 em 1 hora, tá? Não foca na quantidade, foca na qualidade sempre, né? Mas também se cobra ter uma meta mínima de produção para você não ficar também, né, procrastinando, ok? Também não fique também usando perfeccionismo como desculpa para não produzir. Você vai, já dizia os filósofos clássicos, né? Excelência é um hábito. Nenhum artista alcança excelência sem ter o hábito. Nenhum. Pensa nos seus artistas favoritos. Eles alcançaram esse nível de excelência através de rotina, através de hábito. Não foi do tipo, um dia estava inspirado e veio. Não foi. Um dia produzir, outro dia produzir, outro dia produzir, e nesses dias de produção, um dia veio.
mas vieram graças à produção, não caíram do céu. Então não use perfeccionismo para desculpa de não querer escrever. E esse é o próximo passo, as desculpas, que na verdade, enquanto a cobrança excessiva é uma pedra que você botou no seu sapato, as desculpas são os buracos no caminho em que você tropeça. E eu vou chegar neles. É o último passo, que eu vou falar em detalhes como superá-los, depois de responder aqui os comentários no chat. Souza Brunin falou: considera Senhor dos Anéis a obra máxima de fantasia? Diz que sim, por favor. Antes de mais nada, o que é a obra máxima de fantasia? Isso por si só, o que você entende como obra máxima de fantasia? Então, sinceramente, eu acredito que Senhor dos Anéis é a obra máxima de fantasia do século XX. Acho que é um dos melhores livros do século XX. Acho que é o melhor livro de fantasia do século XX. Eu acredito, tá? Obra máxima de fantasia, meu querido, você quer competir com a mitologia? Quer competir com a mitologia que inspirou o Senhor dos Anéis? Anel de Nibelungo? Quer competir com Shakespeare? Quer competir com mitologia grega, com mitologia nórdica, com mitologia egípcia, com mitologia mesopotâmica? Difícil pra caramba, percebe? Então, é delicado, tá? Isso aí é muito delicado. Então, para mim, o que eu considero... Olha, Bernardo, de 2021. Eu pensava antes diferente, talvez pense diferente amanhã. Para mim, hoje, eu acho, de tudo que eu conheço, e meu conhecimento é muito limitado, como de todo mundo é. Mas o que eu considero a obra máxima, qual que é a obra máxima de todas? É a Epopeia de Gilgamesh, que é um dos mitos mais antigos que se tem conhecimento, tá? É o mito de um semideus mais antigo que existe, tá? Gilgamesh é definitivamente o primeiro grande herói, tá? De todos os relatos de um mortal que transcendeu a mortalidade, Gilgamesh é o mais antigo de todos. E eu li recentemente o mito dele. Foi um mito que foi encontrado há pouco tempo, né? E foi muito louco, né? Que eles encontraram na pedra, sabe? O mito de Gilgamesh foi há século XX, se não me engano, que encontraram, decifraram e tal, e viram assim que era o mito mais antigo, já encontrado. Não se tem registros de mitos assim, especificamente de mitos de um ser sobre-humano. E que, curiosamente, tinha ali ideias que foram reusadas ao longo da história e que ninguém sabia que tinham sido reusadas, que ele foi a fonte de inspiração, tá? Então, a civilização mais antiga, nós temos assim, documentação, assim, nós temos registros, se não me engano, não sou historiador, tá? Mas se não me engano, é a civilização mesopotâmica, tá? Gilgamesh foi um rei mitológico mesopotâmico e ele foi o primeiro super-herói, tá? Antes, os mitos eram pessoas, humanos eram humanos, mortais eram mortais e deuses eram tudo. E eram superáveis. O primeiro que transcendeu, tá, foi o Gilgamesh, foi o primeiro semideus. E ele serviu para inspirar Hércules, ele serviu para inspirar Noé, tá? Ele serviu para inspirar vários outros que vieram depois dele. Então, por isso eu considero ele a obra máxima. Porque ele foi base, ele foi fundamento para várias mitologias, tá? A Arca de Noé, pegar todos os animais e botar na arca, Gilgamesh. Antes de Noé, Gilgamesh já tinha feito isso de outra forma, em outro contexto, tem suas diferenças, tá? Mas, assim, sabe, contra fatos históricos não tem discussão, sabe? O Gilgamesh foi registrado muito antes de ter, né, o mito bíblico da Arca de Noé, por exemplo. Tá? Então, isso aí é fato histórico que eu tô falando aqui. Então, enfim.
Pra mim, a obra máxima, que também considero uma obra de fantasia também, é Epopeia de Gilgamesh. Eu li o livro e foi uma leitura assim que expandiu a minha mente em muitas formas. Anderson Writing. Eu que sou fã de Tolkien, não gosto dos Anéis. KKK. Cara, mas isso que é a maravilha, tá? De você ter, enfim, da leitura. Eu conheço autores que nunca leram Senhor dos Anéis, autores de fantasia, né? Eu acho que Senhor dos Anéis é uma excelente leitura. Eu acho que é para todo mundo, principalmente para quem gosta de literatura fantástica, mas no fim das contas, gosto é gosto, tá? Opinião é igual bunda e eu gosto de expor a minha. Interprete como quiser. Enfim, então, eu gosto muito do world building do Tolkien. O world building do Tolkien é, assim, fascinante, é inspirador em todos os sentidos. A narrativa do Tolkien já não é o meu estilo favorito, particularmente. Aí é gosto individual. Então, enfim, gosto, né? Gomes Carneiro Lucas. Qual o número favorável de palavras para um livro de escritor estreante? Eu já não respondi isso, não? Acho que respondi isso antes já. E como eu falei, pesquisa seus autores favoritos e mede lá por eles. Eu acho que 50 mil, mais ou menos. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas aí também já li livros já de 20 mil palavras, e ok, maravilhoso, né? Já li demais também, né? Então vai de cada um. Fica ao seu gosto. O que eu recomendo, mais importante do que ter uma meta mínima, é ter também uma meta máxima, tá? Quem quer escrever 500 mil palavras num livro estreante está dando um passo maior que a perna. Sinceramente, é um passo maior que a perna. Não recomendo. E você pode se enrolar, pode se prejudicar. É que nem, voltando à metáfora de correr demais, né? Pô, se eu for sair correndo, né? Quero correr 10 km de um dia. Se eu forçar essa meta sem estar preparado, sem estar ainda num ponto de estar muito ainda sedentário, eu vou me machucar. Eu vou machucar meu músculo e vou ter que fazer fisioterapia, vai me quebrar. Percebe? Então, da mesma forma que você tentar forçar o seu músculo e se machucar, você vai forçar a sua escrita, pode também se machucar no nível metafórico, no nível intelectual. Ok? Então não dê um passo na perna. Eu acho que 100 mil palavras assim tá grande para um autor estreante. Não recomendo um livro que passe de mais de 100 mil palavras para começar. Contraindico. Muitos autores estreantes que eu conheço escreveram livros de mais de 100 mil palavras. Começou bom e pecaram no longo do caminho. Deram um passo mais do que a perna. Né? Então é melhor você fazer um bom trabalho bem feito no começo, em vez de querer fazer um bom, grande trabalho. Lembra da metáfora? Os artistas têm essa brincadeira, né? Você quer um trabalho bom, barato e rápido. Você não pode ter os três juntos. Ou ele é bom e barato, mas demora. Ou ele é bom e rápido e é caro, né? Ou é rápido e barato e é ruim. Percebe? Né? Então vamos trazer essa metáfora para a escrita. Você consegue ter um bom livro grande que você vai demorar muito tempo para escrever. Mas se você quer escrever um bom livro grande em pouco tempo, vai ficar uma bosta. Não escreva um bom livro grande. E para você escrever um bom primeiro livro, isso que é o ponto. Um bom primeiro livro grande é muito improvável. Porque você está ainda se conhecendo. Você precisa se esforçar mais. Você precisa se conhecer melhor. Você precisa conhecer melhor a sua escrita. Isso é um passo assim, fundamental. Todos os escritores que eu conheço falam, cara, eu escrevo diferente hoje do que eu escrevia no meu primeiro livro. Todos. E os melhores escritores que escreveram um bom primeiro livro já escreviam antes. O Tolkien foi um caso, que ele começou publicando, né, o Hobbit e depois Senhor dos Anéis, mas ele escrevia e reescrevia pra caramba e foi publicar depois de velho. Pensa nisso. Então o Tolkien foi um caso, que ele se deu o tempo que ele quis se dar para escrever o livro dele. Ok?
Então, é um bom exemplo. Foi bom, começou bem, mas publicou só depois de velho só, sabe? Porque ele ficou anos e anos e anos produzindo sem pressa. Se é isso que você quer, beleza, tá? Mas eu, Bernardo, eu sou bem mais ansioso do que isso. Eu quero publicar, assim, pelo menos um livro a cada 2 anos, no mínimo. Eu gostaria, particularmente, sabe? Se possível, um livro por ano, mas também não quero me apressar e ficar algo ruim também, sabe? Enfim. Então, para você ter um bom primeiro livro, recomendo que você comece dando um passo que sua perna alcance, foca em menos em tamanho e mais em qualidade. É o que eu recomendo. Café com a Leitura falou aqui, ó. Esse ano entendi perfeitamente que preciso ponderar o lado blogueira, porque eu lia muito pelas parcerias. Cerceei bastante para escrever mais em 2021. Já escrevi 2 contos esse ano. E no terceiro, uau, tá excelente. 3 contos já no segundo mês, tá muito bom, tá? Então continue assim que eu acho que você está no caminho certo. Anderson Writing. Não confundir procrastinação com bloqueio criativo. Eu acho isso importante. Vou falar disso também no próximo tópico. Pedro Beck. Cheguei aqui e já estavam falando de número de palavras. Isso é muito importante. A quantidade de palavras? Não, a qualidade é mais importante. A qualidade é o que mais importa. Um livro de 20 palavras sucinto, tá? 20 palavras é bem pouco, tá? Mas um bom livro de 20 palavras tá ótimo. Um excelente exemplo disso é A Metamorfose de Kafka. É um livro sucinto, tá? Uma noveleta, se não me engano. É um livro bem sucinto e que é épico, que é maravilhoso. Então eu recomendo muito. Quem quer excelente exemplo de um livro sucinto, Metamorfose de Kafka. Outro que eu li também, que achei bem pequenininho, achei muito bom também, Médico Monstro. Médico Monstro é um livro pequenininho que também é maravilhoso. Leia também. São 2 bons exemplos, tá? Eu gravei hoje um vídeo sobre um livro que também é bem pequeno, bem interessante, que é esse daqui. Nisa do Galo, Variações sobre o Mesmo Tema. É um livro de 109 páginas, 113 páginas. 111 páginas. É um livro pequenininho. São recontos da MC do Galo, do Machado de Assis, tá? Então pegaram a MC do Galo, do Machado, e recontaram. Vários autores maravilhosos, inclusive. A Lidia Fagundes Telles, o Altran Dourado, o Antônio Calado, entre outros. Então, outro livro sucinto, também maravilhoso, recomendo muito também. Então, bom exemplo de livros curtos e excelentes. Outro livro curto para encerrar que eu li, gostei muito, que eu achei pequenininho, foi também o Laranja Mecânica. Eu terminei de ler ele no final do ano passado, né? Muito bom também, meio sucinto também, enfim. Então, a qualidade é mais importante do que a quantidade. A Ana Mered falou aqui. Se a história é longa, escreva uma série em que cada livro tenha um desfecho satisfatório. Pequenos arcos dentro de um arco maior. Essa é a dica que eu acho assim maravilhosa, né? Obrigado, Ana, por dar essa dica. Muitos autores querem escrever um livro que não termina, e aí tem que criar sequência. E eu acho isso desvantajoso em muitos aspectos, tá? Em muitas formas. Eu acho que livros autossuficientes, né, que tem sequência, que o leitor pode experimentar como ele quiser, são bem interessantes, são bem vantajosos para o escritor e para o leitor. Então, recomendo muito isso. Mas se você quer escrever 10 livros, escreva 10 livros. Mas que cada um comece e termine cabendo dentro de si, né, dentro da medida do possível. Quando você for famoso e rico, sabe, e for que nem o Martin, que puder escrever o tempo que você quiser escrever e as pessoas vão ler de qualquer forma, aí você faz o que você quiser. Para você chegar lá, para você um dia conseguir chegar lá, um passo que caiba na sua perna, escreva livros que sejam dentro do seu parâmetro mais sucintos, de preferência autossuficientes. Isso é muito vantajoso para escritores. Vou ler aqui mais um comentário, tá? E vou voltar para o tópico e vou encerrar. Matheus Clementino. O que estou fazendo já faz mais de 1 ano e ainda tem muito chão para percorrer. Dá certo fazer uma saga de contos? Tipo, vários contos do mesmo personagem? Sim,
bons exemplos disso são o Conan, do Robert Howard, né? Robert E. Howard, que é o bárbaro clássico, né? O Lovecraft se baseou totalmente em contos. Outro também é o grande Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle, tá? Também é contos também. Então tá aí. 3 exemplos grandiosos que se baseiam muito mais em histórias pequenas. O Conan teve um romance a vida inteira, e era um romance curto, tá? Então, são boas referências. Eu recomendo essas referências, tá? Então é possível sim ter uma carreira longa baseada em contos, e eu até acho hoje em dia bem recomendável. Último tópico para encerrar, e depois eu vou concluir aqui e vou ler mais comentários também para encerrar também, tá? Vamos lá. Primeiro passo, zera as cobranças. Segundo passo, conheça a ti mesmo, conheça o seu ritmo, conheça a sua forma de escrever, ok? Terceiro passo, aí sim, se conhecendo, comece a estabelecer meta e rotina aos poucos, nunca dando um passo marca a perna. E quarto passo, não repita desculpas. Essa é a parte difícil. Recentemente eu estava escrevendo, eu estava com um conto que estava difícil de sair, estava difícil de concluir. Eu sentei e eu não estava legal, estava muito cansado, o dia tinha sido longo. Eu falei, cara, tô cansado, não vou escrever, amanhã eu escrevo. Dia seguinte, adivinha só? Eu estava cansado de novo, porque eu também tive um outro dia muito longo em que eu trabalhei, em que eu editei vídeo, em que eu fiz dever de casa com minha filha, né? E eu sentei e falei, eu não acredito, eu tô de novo igual eu tava ontem, cansado, igualzinho, né? E aí eu falei pra mim mesmo, não vou me dar a mesma desculpa 2 dias seguidos. Então, quando você tem obstáculos que você não pode superar, isso faz parte, sabe? Ah, eu não vou escrever hoje porque eu tenho que fazer hora extra, por exemplo, sabe? Que minha patroa mandou fazer hora extra. Um dia, ok. Se no dia seguinte seu patroa mandar de novo fazer hora extra, você faz hora extra, porque você precisa lidar com isso, ou você manda seu patrão, sua patroa pra casa do escambau, aí é você que escolhe, tá? É sua decisão individual, não tem nada a ver com isso, você que sabe, tá? Mas ou trabalha ou não trabalha, você que sabe, hora extra ou não, escolha. Mas no final, escreva. Não se permita dar a mesma desculpa 2 dias seguidos, 2 vezes seguidas. Então, se algo te impede hoje, você tem que fazer, tem que se cobrar e tem que fazer na dor, mesmo que aquele motivo ainda esteja ali. Pode ser porque você está triste, né? Teve discussão com o namorado, com a namorada, tá triste, tá sem coisa pra escrever. Acontece. Dia seguinte, brigou de novo, mano, aí você tem que chegar e falar, meu Deus do céu, que se dane essa pessoa que tá brigando comigo, vou escrever. Melhor do que nada, tá? Então, eu compreendo que você um dia tem um obstáculo que você não consegue superar. Eu não compreendo você não superar esse obstáculo depois que você já conhece ele, já encarou ele, sabe? Pensa num obstáculo que você tem que escalar e superar e pular. Imagina, tá? Você olhou pra ele, viu que é alto. Mano, agora vai lá e supera ele. Basicamente isso, tá? Ah, Bernardo, eu tô com bloqueio criativo. Escreva com bloqueio criativo mesmo assim. Escreva 100 palavras. Leve 1 hora para escrever 100 palavras. Mas escreva essas 100 palavras. E sabe o que aconteceu a propósito quando eu escrevi aquele conto mesmo cansado? Eu escrevi cansado, escrevi assim, desanimado, tá? Eu consegui produzir mais ou menos ali, sabe? Saiu alguma coisa, né? Fui dormir e acordei motivado pra caramba. Foi a primeira coisa que eu fiz naquele dia seguinte, foi terminar o conto. Sentei, escrevi e terminei. Mas percebe, eu consegui esse gás, consegui esse fôlego, consegui esse ímpeto porque eu me forcei a fazer. Se eu ficasse todo dia falando, tô cansado, não vou escrever, eu não teria escrito, eu estaria até agora me dando essa desculpa, tá? Vamos diferenciar aqui o que é de fato um obstáculo, o que é desculpinha. Obstáculo, todo mundo tem e faz parte. Quando você repete para si mesmo, esse obstáculo me atrapalhou ontem, me atrapalhou hoje, e aí amanhã atrapalhou de novo. Quando você tá todo dia repetindo esse obstáculo para você mesmo, virou desculpinha já. E aí é contigo. Superar esse obstáculo. Então, resolva o problema. Ah, um problema muito grande, tipo, tô doente. Bernardo, tô doente, o que eu vou fazer?
Ok, se trate, se cure, né? Ah, tô com filho doente, tô com mãe doente, cuide da pessoa, lógico, né? Não vai deixar também, sei lá, não deixar uma criança chorando pra você escrever, lógico que não somos malucos. Resolva a questão, a criança tá doente, dê o tempo que tem que cuidar uma semana dela inteira. Minha filha já ficou internada por 10 dias, minha vida foi cuidar dela. Aí realmente, né, com minha filha internada e minha vida era trabalhar e ficar no hospital, e eu ia trabalho, hospital, trabalho, pra cuidar da minha filha enquanto ela tava internada, sabe? Naquela semana eu não escrevi. Óbvio que não, né? Agora, minha filha saiu do hospital, se curou, né? Eu tava exausto, dormi, fiz uma pedra, que foi a pior semana da minha vida, tá? E depois eu voltei a escrever. E é isso que importa, tá? Então, bloqueio criativo. Eu já falei de bloqueio criativo várias vezes. Eu tenho vídeos sobre bloqueio criativo. Eu tenho podcast sobre bloqueio criativo. Ouça ele. Eu não tô conseguindo escrever? Tá bom. Então, sabe que é uma boa coisa para se fazer no bloqueio criativo? Pesquisar sobre como superar o bloqueio criativo. Sabe? É a melhor coisa que você pode fazer quando você tá com bloqueio criativo. E aí você supera esse bloqueio. E se você tentou e não superou o bloqueio criativo, escreva mesmo com bloqueio criativo, melhor do que nada, tá? E vai por mim, mas não fica bom sim, tá? Tenta, pra você ver, vai ficar bom. Você vai falar, vou ver errado, ficou bom mesmo, né, obrigado. E às vezes, por mais que não fique bom, você consegue ver o que ficou de ruim, né? Ficou ruim porque o diálogo tava ruim. Ótimo, mas então algo de bom teve nisso, que você consegue aproveitar, e que você consegue, ok, já viu que eu fiz errado, agora eu vou fazer certo. Melhor do que nada. Tá? Então, enfim, gente, não repita a desculpa 2 vezes seguidas. Resolva o obstáculo ou vá mesmo com o obstáculo. E aí sim entra a parte de se cobrar, de parar de ter também esse coraçãozinho, né? A gente tem que se cuidar. A gente tem que se amar, a gente tem que se abraçar e fazer cafuné em si mesmo, mas a gente também tem que se cobrar e também tem que se dar cascudo também para quando a gente não se recusa a funcionar. O Jack Chan conta que quando ele era criança, ele trabalhou em circo, né? Não sei se foi a mãe dele, não sei se foi a mulher que cuidava dele, mas falou, pula, né? Ele falou, não vou pular. A pessoa pegou um bambu, deu um porradão nele e ele pulou na hora. E pronto, Jack Chan aprendeu a dar pirueta. E foi assim que o Jack Chan aprendeu a dar pirueta. Que bom que não somos chineses, né, de circo, né? Enfim, então, esses são os 4 passos, tá? Eu vou responder perguntas, vou recapitular e vou me despedir. Deixa eu ver aqui. Matheus Clementino, como vencer a procrastinação? Acho que a maioria das vezes o problema é esse, mas também tem as vezes que não me decido qual história fazer. Minha mente gera várias ideias separadas. Já passei pelas 2 coisas, tá? Uma coisa que ajuda é você simplesmente sentar e falar, vou decidir. É você, chegou, né? Vou decidir. E sentar e começar a tomar decisões, tá? E, sei lá, também, se não conseguir, se não funcionar, Bernardo, tentei decidir e não consegui. Experimenta, testa, mão na massa, tá? Às vezes na vida a gente tem que chegar lá e provar, experimentar, né? E melhor você escrever, jogar no lixo, do que você não escrever. Eu descartei um monte de coisa que eu escrevi recentemente, né? Que não tava bom, né? Mas que bom que eu escrevi, né? Porque ter escrito foi o que me levou a reescrever, sabe? E aí ficou bom. Então tem essas 2 coisas pra você fazer. Uma é sentar e decidir, outra é testar. E aí ver se ficou bom ou não. E dar a cara a tapa e pular na água, sabe? Sobre vencer a procrastinação, eu acho que é o hábito, né? Começar a criar o hábito, fazer esse esforço, sabe? Tô há 1 mês sem escrever. Quem nunca passou 1 mês sem escrever? Mano, tira desculpinha, sabe? Tira um dia pra ir aos pouquinhos, sabe? E assim, tem vezes que a gente bota o pé na água e a gente depois bota o joelho na água e a gente vai aos pouquinhos entrando na água e a gente entra na água. Tem vezes que a gente pula na água de uma vez só, né? Vai de cada um, mas a gente precisa mergulhar, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. Vai de cada um, tá? Experimenta o que fizer sentido pra você. Se não der certo, faz a outra opção. Ok?
Pedro Beck. É preciso ter uma formação, um conhecimento acadêmico em letras para escrever bem? Não. Você pode escrever bem vindo de qualquer profissão. Para escrever bem, o que você precisa é ter o hábito, tá? É ler bastante, é escrever bastante e também postar, mostrar o seu livro para alguém para ter uma leitura assim, bem crítica. Pode ser na internet, né, e ver a opinião das pessoas, né? Pode ser para alguém que você conheça, que você confie, né? Alguém que você saiba que entende um pouquinho aí de escrever, de letras, para te ajudar, tá? Se você tem alguém, né, algum amigo, algum namorado, namorada, né, esposa, marido, né, algum parente, irmão, mãe, alguém que pode te ajudar, ótimo, tá? Se não, internet. Internet para isso. Algo que funciona é trocar leitura. Chegar para um colega, conhecendo, e falar, eu leio o seu, eu critico, você lê o meu, critica, a gente vai se ajudando, vai se apoiando, vai se motivando, se incentivando. Também funciona bastante, tá? Também funciona bastante oficina de escrita. Já fiz várias já, tá? Hoje em dia tem bastante online, funciona bem, tá? Então também é um bom caminho também ter essas oficinas que um escritor profissional pode te ajudar, tá bom? Então, o que mais importante são esses 3 pontos. Ler muito, escrever bastante e ter opiniões, ter feedback. Isso que você precisa com certeza, tá? Alguns cursos te forçam a escrever muito. Letras é um desses. Mas também, jornalismo também te força a escrever muito, te força a escrever bem, tá? E história também te força a escrever muito, por exemplo, tá? Então, se você vai fazer uma faculdade e quer escrever uma faculdade que te ajude a escrever melhor, são esses 3 caminhos que são bons, tá? E aí você escolhe o que tiver mais a ver com o seu perfil. Literatura 1000 Grau falou aqui. Ótimos conselhos, brother. Fico honrado de coração. Pedro Beck. Gente, onde eu acho o número de palavras dos livros? Não acho no Google. Se você pesquisar quantidade, palavras, livros famosos, tem um artigo em português que fala alguns, né? Dali Game of Thrones, tem ali também Senhor dos Anéis, tem André Bianco, tem Spor, tem Jogos Vorazes, tem vários, tem Harry Potter, nesses tem alguns. Se você botar em inglês é mais fácil, tem Word Count, que é contagem de palavras. Bota Word Count e tem um site só disso. Tem um site só sobre você jogar lá o título em inglês do livro e encontrar ele. Então bota assim, Harry Potter, Word Count, Lord of the Rings, Word Count. Escolhe um, bota que você encontra. Gomes Carneiro Lucas, você parece um praticante de estoicismo. Eu já vi alguns vídeos sobre estoicismo, achei legal, mas nunca também me aprofundei na filosofia para poder me considerar alguém estoico. Mas eu acho que isso foi um elogio, obrigado. PaivaAlexandre.fr. Você acha perigoso criar uma saga com seres muito poderosos? Sim, eu acho perigoso, mas isso vai do gosto de cada um. Cabe a mim também falar o que pode e o que não pode fazer. Acho que sim, mas tem que ter a noção das consequências. Esse é o ponto. Quanto mais poder tiver os personagens, mais consequências isso gera para a narrativa. E administrar essas consequências é algo bem difícil, bem delicado, tá? E também é importante você focar na empatia aos personagens, não só aos poderes deles. Também tem esse fator. Então, fique atento para os seus personagens serem interessantes, tá? Os seus leitores vão se pegar primeiro aos personagens e depois aos poderes, depois ao mundo, tá? Então não se esqueça disso, isso é muito importante. E quanto mais poderes, mais consequências esses poderes geram na narrativa. Cuidado, se você falar que alguém controla o tempo, isso gera consequência, tá? Se você fala que alguém... Pô, eu sinto isso muito assim, sabe? Em quadrinho. Tipo, o Magneto consegue, tipo, parar o planeta, sabe? Com o poder dele. Por que ele não fez isso? Sabe? E se ele realmente quer exterminar os humanos, ele já pode ter feito isso há muito tempo, tendo esse poder bizarro que ele tem. Né? E aí eu fico bolado com isso, né? Então, o Homem Gelo também da Marvel, ele consegue congelar o planeta, se ele quiser. Ele consegue assim, congelar o planeta, sabe? Ele consegue congelar qualquer coisa no mundo, quando ele quiser. Mano,
É um poder tão absurdo que perde sentido, sabe, pra mim, na minha opinião, é mortal. E aí a questão é essa, os leitores vão se perguntar, e por que não usou esse raio desse poder de tal forma? E aí que pega, né? Então pense nisso, né? Sempre que você der um poder a um personagem, seja através de uma tecnologia diferente, através de magia, o que seja, tá? Através de uma arma, o que seja, esse personagem ele vai usar esse poder sempre que puder, da melhor maneira que ele puder. Isso que é importante você ter em mente. Pensa nisso sempre, né? E se você tiver uma história em que ele podia ter feito algo que ele não fez, esses leitores não vão te perdoar. Então esse que é o fica delicado. Tenha isso em mente e crie com sabedoria. Senhoras e senhores, recapitulando para encerrar. Os 4 passos para você definir a sua rotina de escrita com metas que você vai alcançar são: passo 1, 0 cobranças, não se cobra, e escreva sem se cobrar, sem pensar em meta, sem pensar em cobrança. Passo 1, faz isso. Segundo passo, conheça a ti mesmo. Fazendo isso, escrevendo sem cobrança, você passa a se conhecer, passa a observar o quanto que você escreve em 1 hora, em quanto tempo você escreve 1000 palavras, né, até onde o seu pé alcança. E aí você começa a se conhecer, começa a saber os seus limites, começa a saber até onde você consegue ir aos poucos. Se conhecendo, o terceiro passo é estabeleça metas e rotina aos poucos, sempre se esforçando para não se limitar à sua zona de conforto, mas também se cobrando, também mantendo rotina, mas também dando passos maiores que a perna, nunca sem perder a sua zona de conforto de vista. Também não sai quebrando meta e quando você vai para trás querer zona de conforto. E perdi. Aí ferrou. Você está num lugar que você não tem conforto nenhum, você enlouquece. Então, não se limite, mas também não se acomode. Tenha a zona de conforto, mas não se limite a ela. Esse que é o ponto. Tenha a sua zona de conforto, mas não se limite a ela. E fique transitando na zona de conforto e aos arredores dela, tá? E aí você vai definindo suas metas, as suas rotinas, de acordo com o que faz sentido para você, dentro do que você alcança. Um pouco mais aos poucos. Quando você se sentir a vontade de escrever 3 dias por semana, passe a escrever 5. Ok? Tá fácil escrever 1000 palavras por dia, passe a escrever 1500, 2000. Quando você sentir que está confortável, você aumenta a cobrança. Tá? Um passo de cada vez. E o 4º passo é: não repita a mesma desculpa 2 vezes seguidas. Tem obstáculo? Resolve o obstáculo. Tá? O obstáculo não foi resolvido? Escreva mesmo com o obstáculo ali junto de você. Melhor do que nada. Um dia que você escreveu 100 palavras, um parágrafo só, é melhor que um dia que você não escreveu nada. Se você escrever 100 palavras por dia, para mim é um conta-gota, mas se você escrever 100 palavras por dia, um dia você termina de escrever. Se você não escrever nunca, porque você não está vivendo a rotina ideal que você idealizou na sua cabeça, você não termina de escrever nunca. Aí você decide o que é melhor para você. Terminar de escrever do seu jeito, ou tentar alcançar uma meta irreal e não terminar nunca. A escolha é sua. Com esses 4 passos, você consegue alcançar o seu objetivo. Então, respira fundo e vai um passo de cada vez. Sempre progredindo. E se você está se sentindo no fundo do poço, a boa notícia é que o único caminho é para cima. Pense nisso, tá bom? Senhoras e senhores, é uma honra imensurável estar aqui. Bom fim de sábado, bom fim de semana. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela audiência, obrigado pelas escritas de vocês, tá? Somos nós que mantemos, nós leitores, leitoras, escritores, escritoras, que mantemos a tocha da cultura viva, né, nesse mundo, né, de trevas que a gente vive. Então, é uma honra imensurável. Vocês são épicos. Então,
Boa semana, bom descanso, boas leituras e boas escritas. Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, se conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo. Compartilhe também nas redes sociais. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia. Então, até o próximo vídeo, até o próximo podcast, até a próxima live e a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!